Boa tarde, meu nome é Jordão Oliveira, sou bacharel em Teologia, formado pela Faculdade Kyrios de Maranguape. A minha amiga Girlene pediu para eu fazer um vídeo falando sobre o budismo. Vou tentar falar o mais breve possível para que não seja cansativo esse vídeo. Então, o budismo ele tem dois parâmetros. Ele é considerado uma filosofia de vida para alguns e uma religião não teísta para outros. Religião não teísta é diferente do ateu. O ateu ele não acredita em Deus. O não teísta, a religião não teísta, acredita sim num Deus, mas não especifica qual é o Deus. Segue a religião budista, ou a filosofia de vida budista, os ensinamentos de Buda. Buda foi um cidadão que de início o nome dele era Siddhartha, que ele era um príncipe, filho de um rei, obviamente, chamado o Iluminado. Buda, quando nasceu, foi profetizado ao pai dele que ele seria um grande rei, que ele dominaria todo o seu reino através de uma santidade, ele seria um homem santo. Mas para que isso ocorresse, ele teria que ficar fechado no palácio e não poderia ter contato com o mundo externo, contato com a vida fora do palácio. E assim, o pai dele, que era o rei, ele determinou que Buda ficasse. Ele ficou assim até os 29 anos de idade. Aos 29 anos de idade, Siddhartha saiu do castelo fugido, escondido do pai, e quando encontrou o mundo externo, ele viu que não era bem aquilo, não era aquela vida de reinado, de luxo que ele tinha, como o pai dele prometera, E ele passou a ver que a vida não era daquele jeito, viu pessoas mortas, pessoas com fome, pessoas sofrendo, e se decepcionou muito. Foi quando ele passou a filosofar da maneira dele, a instituir a filosofia dele. Siddhartha, o Buda, o Iluminado, nasceu em Lumbini. Lumbini é uma cidade nepalesa. Essa cidade lá do Nepal, ele hoje é considerado patrimônio mundial da ONU para a educação, ciência e cultura. Ele nasceu por volta do ano de 566 a.C. Os ensinamentos de Buda é a busca da vida espiritual, chamado caminho do meio, que é o afastamento de todos os prazeres, é o desapego dos prazeres, prazeres da carne, prazer material, prazeres de bem-estar, é o desapego. Prega-se também no budismo a existência de demônio, simbolizado pela cobra Naja. O demônio, simbolizado por essa cobra Naja, é trazido através da tentação, do prazer, da vida de aparência, comparado ao Satanás do cristianismo. O Buda, ele ensinou o Dharma. O Dharma significa a lei natural, a realidade, um presente de Deus, o caminho para uma vida superior, uma vida espiritual. Aos 80 anos de idade, Buda faleceu, mas deixou aí alguns ensinamentos chamados, como a gente conhece como karma, a pessoa tem um karma. O karma, para Buda, é a lei de causa e efeito. Então, se a pessoa está sofrendo hoje, tem um motivo. Deixou também o renascimento, que é parecido com o espiritismo de Allan Kardec. Não é a mesma coisa, porque o espiritismo de Allan Kardec, ele prega que a pessoa morre, vai para um ambiente de purificação e reencarna para até que ele aqui na Terra venha a adquirir a plenitude espiritual. Já o renascimento de Buda, não. O renascimento de Buda você pode nascer numa lagartixa, num cachorro, num elefante. Então ele prega também o renascimento. O Buda, a filosofia budista, também prega o anatta. Anatta vem do latim, eu não nascido, mais ou menos isso, mas significa o não eu não sou eu. Significa que todos os seres humanos, todos os seres, eles não são uma só pessoa.
todos os seres humanos, eles são um fluxo constante de vida. Nunca é um ser propriamente um. Ele sempre está em constante mudança na sua busca de espiritualidade. Instituiu o Buda 4 nobres verdades. 4 nobres verdades. A primeira nobre verdade é a vida levada ao sofrimento. Ou seja, nós estamos felizes, não se preocupe que daqui a pouco você vai estar sofrendo. Né? É meio que pessimista. Então você está bem, amanhã você vai estar mal. De fato, a gente tem altos e baixos na vida. A segunda nobre verdade é o sofrimento causado pelo desejo. Então a pessoa tem um desejo, não consegue atingir, fica sofrendo. O desejo é a principal causa de sofrimento. A terceira nobre verdade é o sofrimento acaba com o fim do desejo, lógico. É uma questão lógica. Se você está sofrendo por um desejo, se você não deseja mais, você para de sofrer. E a quarta nobre verdade, que aí ele traz uma sequência de outros 8 caminhos, a felicidade é vida sem sofrimento. Através da libertação, através dos ensinamentos. Nós temos hoje um dos principais monges budistas, que inclusive foi expulso do Tibete, que é o Dalai Lama, muito conhecido. Se vocês quiserem pesquisar mais, dê uma olhada aí no YouTube ou algumas outras fontes bibliográficas. Dessa quarta nobre verdade, saíram 8 caminhos, que é chamado o nobre caminho óctuplo. Ele se origina dessa quarta nobre verdade, e o primeiro nobre caminho é o prajna, que significa sabedoria, que purifica a mente. O segundo nobre caminho é o sila, que é o caminho da ética, da moral. O terceiro nobre caminho é o vanka. O vanka é a forma de se expressar com verdade, mas sem ofender. Não é porque eu acho que ela é feia que eu vou dizer para ela que ela é feia. Né? Aliás, ela é muito bonita. Tem o quarto nobre caminho, que é o karma. O karma é agir de maneira não prejudicial, nem a si, nem ao próximo. Parecido com a ética, mas, por exemplo, eu não vou tomar 1 litro de cachaça sabendo que vou me prejudicar. O quinto nobre caminho é o samadhi, que é a disciplina mental, até que a pessoa atinja o autodomínio. O sexto é o vanyama. Esse vanyama é a constante busca para melhora, ou seja, nunca está bom, sempre eu tenho que melhorar. O sétimo é o sati, que é a visão da realidade sem desejo ou sem aversão. Por exemplo, eu vou olhar uma prostituta, tem gente que não consegue olhar, não, afasta daqui. E não é bem assim. O sati, ele prega que a pessoa olha a prostituta, não deseja, nem rejeita. Olha naturalmente, é a visão da realidade, como ela é. E tem o samadhi, que é parecido com o samadhi. O samadhi é a meditação correta. Essa meditação é que consegue-se atingir a plenitude através dela. Então, o nobre caminho óctuplo, ele se divide, na verdade, em 3. O primeiro é sobre a sabedoria, que são os 2 primeiros caminhos, que é a visão correta e a intenção correta. Depois é a conduta ética, que fala sobre, que é a fala correta, a ação correta e viver corretamente. E o terceiro é a concentração, que é o esforço correto, a atenção correta e a concentração correta. Então, para concluir, há vários estudos sobre o budismo que há algumas contestações, mas é questão de
de pontos de vista, né? Ponto de vista religioso é muito difícil a gente ter uma convicção correta. A religião ela é interna, é a busca da gente com Deus, é a religação individual. Então, cada um tem a sua. No budismo existem as preces, que é diferente das orações, que são orações, que são rezas. Né? As preces budistas são chamados mantras. Os mantras, eles nem sempre possuem significados claros. Eles são compostos por sílabas aparentemente ininteligíveis, né? Mas eles servem para efetivar a mente quieta e pacífica. Eles integram a concentração com as vibrações positivas do meio ambiente. Não é palavra mágica, não é um encantamento, é um instrumento de concentração. O mantra ele serve para ligar a pessoa mentalmente com as vibrações que a pessoa deseja. Tem um mantra que eu conheço, e tem vários aí que vocês podem pesquisar na internet, que é mais ou menos assim: Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Então é como se fosse uma oração deles, é como Pai Nosso.